Uma faca normal, têmpera integral, principalmente facas industriais, elas são assim. Por que têmpera integral? Porque quando o aço é endurecido, ok? Toda faca, todo aço é mergulhado no óleo ou na água para que o aço fique duro, porque antes disso o aço é macio e se fosse fazer uma faca com aço macio, ela dobraria muito fácil, não conseguiria cortar. Então, uma lâmina, seja uma faca, uma espada, um machado, uma foice, o que for, só vira realmente uma lâmina, só ganha a alma, digamos assim, depois de feita a têmpera, de feito todo o tratamento térmico devidamente. A forma mais simples de fazer isso é pegar uma placa de metal, desbastar ela e mergulhar ela num meio que deixa ela dura depois de elevar ela numa temperatura bem alta. Esse meio vai dar um susto, digamos, no metal, vai resfriar todas as partículas bem rápido e vai endurecer o metal. Resumindo muito, tem bem mais envolvido no procedimento, mas eu não vou me alongar aqui, não é esse o objetivo do vídeo. Então, essa é uma faca desse tipo, têmpera integral, apenas um aço. E é bem simples, é basicamente uma placa de metal desbastada. Essa aqui também é uma faca feita da mesma forma, com uma têmpera integral, ok? Se nós formos, portanto, ver uma faca Sanmai, ela vai ter em volta do aço duro, em japonês se fala hagane, seria o aço que fica no meio da faca com alto teor de carbono. Em volta desse aço vai ter um aço carbono macio ou vai ter um ferro macio, formando tipo uma panqueca. Então vai envelopar a faca, vai envelopar o aço duro, que daí pode ser muito mais fino, facilitando a afiação, até porque o ferro ou o aço macio que vai estar em volta é muito mais fácil de afiar. E também o aço duro que está no meio, ele pode ser enrijecido até uma dureza muito mais elevada do que se a faca fosse uma têmpera integral simples. Isso deixa a faca mais aguda, com fio com a possibilidade de ser mais agressivo. Um exemplo, em volta é ferro e bem ali no meio, dá pra ver a divisão aqui, dependendo do ângulo, bem ali no meio, escapando aqui pela ponta, é o aço. Então, na verdade, são 3 camadas. Tem ferro de um lado, ferro do outro, por fora, envelopando a lâmina, e bem no centro vai ter o aço duro, bem fininho, bem mais fácil de afiar e com uma rigidez bem mais elevada. Dá pra ver ali bem a divisão, ó, onde acaba o ferro e começa o aço. Então, basicamente, no centro da faca vai ser aço e em volta vai ser ferro macio, ok? Ó, dá pra ver ali. Esse é o Sanmai. As vantagens são que a faca ela aguenta mais impacto. Eu já falei, o aço ele pode ser bem mais rígido no meio, é bem mais fácil de afiar, porque o que acontece? Quando eu vou afiar, eu vou colocar a faca aqui, vou deitar ela, e boa parte, mesmo que eu faça o ângulo do fio, boa parte do que a pedra vai estar tocando é, na verdade, ferro. E a parte bem fininha do meio, que é o aço, com a estrutura do grão bem fininha, que vai ser muito fácil de eu afiar. E essa facilidade de afiação, ela não é obtida com uma faca normal, de têmpera integral, que seja de uma placa só de aço. Então, as vantagens de se ter uma faca em Sanmai, além de ser mais difícil para o ferreiro de fazer, na maioria das vezes, comparado a uma têmpera integral, é que dá para ter uma faca com o aço mais rígido e, portanto, o fio vai durar mais tempo, vai ficar mais agudo, e uma faca muito mais fácil de afiar. É claro, eu não preciso dizer que quanto mais dura for a faca, mais cuidado tem que ter durante o uso,
porque uma faca mais dura, ela vai ser mais precisa, ela vai ser ótima para legumes, ela vai ser ótima para carnes, mas ela não pode cortar osso ou cortar coisas mais duras, cortar comida congelada. Isso, na verdade, se deixa para facas feitas para isso, com a geometria feita para isso. Uma adeba ou um cutelo, algo do tipo. Depois tem outro formato, uma outra interpretação de faca laminada, que é a interpretação tradicional japonesa, que basicamente é parecido com o sanmai, mas eles chamam de kataha ou kataba, que são 2 camadas só. Então, de um lado vai se ter o aço rígido e na parte de cima, maior, vai se ter ferro macio ou um aço macio, carbono também. Não vai ser assim. Se a gente pegar uma intersecção de uma faca desse tipo, toda essa parte aqui em cima vai ser ferro ou um aço bem macio e só um filete ali atrás de aço que vai formar a lâmina. Essas são as famosas facas japonesas com a lâmina só de um lado, porque na verdade o maior ângulo de afiação ele é apenas de um lado, e boa parte desse ângulo, se for uma faca nesse estilo, kataha, vai ser o ferro. Então fica mais fácil de afiar, porque é menos aço em relação ao ferro, e o aço ele também pode ficar bem mais rígido. O que isso provoca? Como vai ter um filete de aço duro, a faca ela vai curvar assim e fazer uma concavidade pro lado que tiver o aço. Vai formar o que se chama de ura. Ura basicamente significa atrás em japonês. E aí vai formar 2 degrauzinhos ali, por causa dessa concavidade. Esses degrauzinhos, na verdade, quando se afia o lado de trás da faca, o lado que não tem a lâmina, como dizem, se vai colocar a faca reta e só esses 2 pontinhos vão encostar. Eu vou mostrar como é que é uma faca desse estilo. Então aqui, toda essa parte aqui é ferro e ali dá pra ver a divisão onde começa o aço. Então aqui, até mais ou menos metade, ou talvez um pouco mais, vai ser ferro. E o aço ele vai começar, ó, aqui também é ferro, ó, ferro por toda essa parte aqui, dá pra ver a divisão. E só esse filetezinho aqui, que ocupa toda a parte de trás praticamente, né, tirando essa parte aqui que ainda é ferro, e toda essa parte aqui, só esse filete vai compor a lâmina de aço. O resto tudo vai ser uma estrutura de ferro, que é macio e fácil de afiar. O que acontece? Se forma, portanto, uma concavidade. Então, se afia toda essa parte aqui por inteiro na pedra, e quando se vai tirar a rebarba do outro lado, porque a lâmina é só esses 2 pontos, as 2 extremidades da faca, vão encostar na pedra. Dá pra ver que eles estão mais brilhantes, ó, estão lisos comparado com o resto que é totalmente côncavo, porque são essas 2 partes. O que acontece? Isso funciona como um guia para a afiação da faca. Ainda você tem que cuidar a pressão e onde aplicar a pressão para manter essa linha aqui que se chama a shinogi, que é a divisão entre onde se tem o corpo da faca plano com o início da lâmina. Tem que manter essa linha reta e tudo, exige todo um certo cuidado, porém, é uma forma bem primitiva e bem antiga de tornar a faca fácil para afiar para quem nunca afiou, porque basicamente já tem um guia mostrando que toda essa parte deve encostar nas pedras para se fazer a lâmina, e depois só precisa tirar a rebarba do fio, encostando toda a parte de trás, deitando ela e fazendo a parte dura, que é onde só vão encostar essas 2 extremidadezinhas da faca na pedra. E toda essa outra parte aqui de trás, que é côncava, não vai nunca encostar na pedra. Claro que com o passar do tempo, essa parte que é côncava, ela vai acabar ficando lisa e tocando na pedra, mas isso vai demorar muito tempo. Isso permite um ângulo bem menor, porque tu não se tem a composição de 2 ângulos, um de cada lado, formando o ângulo final da lâmina. Um dos lados é reto. É uma lâmina mais frágil, mas é uma lâmina muito mais precisa, mais agressiva, muito mais aguda no corte. A lâmina de uma faca bem afiada no formato kataha.
A faca no formato Miso Honiaki, Miso significa água e Hon significa verdadeiro e Aki forjado, então faca forjada verdadeiramente em água. É uma faca de têmpera seletiva, só que essa têmpera seletiva ela se dá com a aplicação no corpo da faca de uma mistura cerâmica específica de cada ferreiro tem sua mistura. Então você vai criar uma linha de têmpera e uma parte próxima à espinha da faca toda, que vai ser mais macia, vai ajudar a faca a aguentar impacto, e toda a parte mais próxima da lâmina e da ponta vai ficar mais rígida, permitindo que o aço da faca, na hora de fazer o tratamento térmico, na hora de fazer a têmpera em água, adquira uma dureza muito mais elevada, porque não vai se temperar a faca inteira, então você tem uma parte de absorção de impacto na parte de trás da faca. Essa linha de têmpera eles chamam de Ramon, que significa ondulações. E não só da linha de têmpera para trás a faca vai ficar mais macia, na verdade um pouco em volta de toda a linha de têmpera, a faca ela vai ficar um pouco mais macia, e quanto mais longe o aço tiver da linha do Ramon, da linha de têmpera seletiva, mais rígida vai ser a faca. Então, um exemplo aqui. O ferreiro aplicou uma cerâmica e daí mergulhou a faca em água. Então toda essa parte que está mais opaca, que está nublada e acinzentada, ela vai ser muito mais macia. O aço quase não endureceu aqui. E essa parte toda vai ser responsável pela absorção de impacto no corte e tudo. Em volta dessa área, um pouco, um centímetro, talvez alguns centímetros, a faca também vai ser um pouco mais macia. Se aqui tivesse um polimento todo em pedra natural, por toda a faca, que não é o caso, foi feito um polimento com pedra natural na área do Ramon e bem no fio, na lâmina primária, foi feito um polimento com pedra natural, porém, nessa parte aqui do corpo da faca foi feito um polimento com pedras sintéticas e lixas sintéticas. O que acontece é que ficou bem espelhado, ficou bem bonito, deu um contraste com o Ramon, que foi feito com pedras pequenininhas aqui, para mostrar o contraste, abrindo os poros do metal. Porém, se toda a faca tivesse sido feita o corpo inteiro com pedras naturais, daria para ver que a área do Ramon fica uma parte um pouco mais opaca em volta também da linha de têmpera, uma parte toda mais opaca em volta, que seria um aço, digamos assim, médio. E essa é outra forma de construção ótima, que exige muita habilidade do ferreiro para fazer de forma precisa, principalmente no caso quando a gente está falando de têmpera com água. E é uma forma do ferreiro mostrar a sua habilidade também. É uma das formas mais difíceis de fazer faca. E é uma forma infinitamente superior do que a têmpera integral. Assim como o Katahá e o Sanmai são formas muito superiores à têmpera integral.